Se você está passando pelo ensino médio agora, você provavelmente tem um objetivo meio claro, que é o vestibular, o Enem ou algum outro que você queira fazer. Uma prova que vai te ajudar muito no futuro, porque você vai conseguir uma porta de entrada para uma instituição de ensino superior, uma faculdade, universidade, vai fazer um curso que você quer e vai conseguir um emprego com isso. Só que é, tem gente que simplesmente não liga muito pra faculdade que quer, pega qualquer uma, a que passou no Enem ou a que é mais perto de casa. Tá aí, tá tudo bem, eu não tô aqui pra jogar. Mas se você, assim como eu, sempre almejou em querer fazer USP especificamente, a melhor universidade do Brasil, então esse vídeo é pra você. Porque nesse vídeo eu vou compartilhar aqui um pouco da minha experiência com a preparação para a FUVEST. E eu não vou mentir, minha rotina não longe de ser perfeita. Eu não Muita gente que está se preparando para vestibular posta no Instagram assim: "Ah, minha rotina, o que eu faço, matéria". Não, eu não tive isso. Foi bem atrapalhado até. E mesmo assim eu consegui passar. Esse vídeo vai ser mais uma conversa, um papo. Não vou dar uma super guia preparada. Eu vou dizer mais o que eu fiz, meus erros, meus acertos. E para quem tá se perguntando, mas você passou com boas notas? Eu tirei 75 de 90 na primeira fase. Uma nota muito boa. Eu só não conseguiria passar para medicina para a segunda fase com essa nota. E eu acabei ficando no final com a média de 702 pontos, que é até bem alto, até para o meu curso, que é engenharia física, que sim, foi a minha primeira opção de curso. E então vamos lá, eu vou falar aqui um pouco com vocês sobre isso. E antes vocês me perguntem, tá, mas não tem outro jeito de entrar na USP? Sim, tem o Provão Paulista, tem o vestibular FUVEST e tem o Enem USP. Prova Paulista é só para quem fez é, ensino médio em escola pública, e não foi meu caso. Eu tive acesso ao ensino particular. Então eu tinha duas opções: a FUVEST e o Enem USP. E assim, os termos técnicos eu pesquisei bastante. O Enem USP é um método bem difícil porque tem duas vagas. Tudo bem que nesse meu ano mesmo tiveram 7 chamadas no Enem USP, mas ainda assim, FUVEST para mim ainda é o jeito mais seguro de entrar na USP. Eu vou explicar aqui alguns pontos, algumas nuances para vocês. Decidi gravar esse vídeo porque esse vídeo está sendo gravado dia 16, né? E dia 18 de agosto, daqui a 2 dias, vão se iniciar as inscrições para a FUVEST. Eu não sei quando eu vou estar postando esse vídeo, quando eu vou terminar de editar ele. Mas enfim, vamos lá. Desde que eu era criancinha, até o quinto ano mais ou menos, eu era um aluno bem vaidoso com minhas notas. Tipo, eu não era lá o melhor da classe. Às vezes eu tirava a maior nota, às vezes não, mas sempre acabava passando por média em tudo. E aí chega o sexto ano, que foi quando o colégio começou a ter vários professores para diferentes disciplinas. E foi aí que começou a desandar tudo, porque eu tinha 11 anos na época, só que eu comecei a querer, sabe, jogar mais videogame, não queria ser muito de colégio. E aí respaldou nas notas, né? E engraçado, porque nessa época eu odiava muito matemática, sabe? Uma coisa que eu acho bem chata mesmo da nossa cultura, desenho, filme, é que a galera demoniza muito matemática e acaba entrando no seu subconsciente assim quando você é criancinha mesmo e você vai já achando que vai ser ruim. Foi o que aconteceu comigo. E por que eu tô falando isso agora? Porque nesse mesmo ano, alguns dos meus amigos, eles estavam fazendo uma Olimpíada de Matemática, e era um colégio pequeno até, que estava preparando eles. Só sei que eles passaram para a Olimpíada Mundial. Foram para Japão, Emirados Árabes Unidos e foram para Taiwan. Eu não sei se nessa ordem, mas eles estavam lá competindo, tirando medalha de bronze. E eu tava na merda. Não na merda, eu só me sentia um completo lixo.
E tudo caiu por água quando minha mãe manda uma mensagem assim pra mim: olha, João, tá vendo o benefício dos estudos? Tá vendo onde ele pode te levar? E aí eu pensei, cara, eu sou um merda. Sexto ano passou, entrou pandemia. No nono ano eu tive uma visão assim. Eu voltei a querer estudar, querer estar no lugar bom, querer estar numa universidade boa. E aí chegou o primeiro ano do ensino médio. Eu ainda não tinha uma mentalidade muito boa de estudo, mas até que era razoável. Era boa comparado à média, porque sabe como é? Mesmo estando em colégio particular, a maioria das pessoas não estudavam de fato. Eu estudava um pouco, fazia algumas questões, mas assim, nada que fosse nível vestibular para alguém que estava se preparando. Então foi no segundo ano que, lembrando dessa história da Olimpíada e tudo, eu pensei, cara, eu não quero ficar para trás. Eu quero estar no mesmo lugar que eles. E não vai ser por Olimpíada, porque, cara, num jogo só se faz a Olimpíada, mas pra mim não dá. Não era minha vibe e não quis. Então eu pensei, cara, tem uma universidade chamada USP e eu quero estar nela. Nessa época eu já sabia qual curso que eu queria fazer, que era engenharia física, porque eu já tinha me identificado com exatas, tinha um colega gostando de matemática e pronto, foi isso. Eu basicamente, minha motivação toda foi querer entrar na USP para provar que eu não era aquele merda do passado. Eu quis porque eu queria entrar na USP e eu sabia que eu teria que vir para Lorena, sair de Recife e vir para cá, mas eu queria porque eu queria. Então foi nesse segundo ano que começou a minha maior motivação, que foi a FUVEST. E como que eu comecei a estudar para a FUVEST? Bem perdido, na verdade. Eu peguei um cursinho online que eu achei no Instagram e eu usei bastante até. Não vi muito das videoaulas dele, até tentei seguir no começo, mas não foi muito minha vibe. Eu tinha aprendido alguns conteúdos no primeiro ano do ensino médio mas eu não pratiquei muito eles, sabe? E eu tinha que ter eles frescos na minha cabeça, porque na minha visão, o que eu estava fazendo? Eu tinha aprendido os conteúdos do primeiro ano e estava agora no segundo. Então eu queria meio que ir acumulando. Eu botei na minha cabeça que, não, eu estudei isso ano passado, eu não quero ter que pegar o caderno e estudar isso de novo. Então, vou fazer questões relacionadas a esses assuntos para não esquecer. Então, por exemplo, o segundo ano que você estuda em física. Termologia, um pouquinho de ondas. E no primeiro ano você vê aquela parte de Lei de Newton, sabe? Então o que eu fazia? Mesmo estando bem fraco em Lei de Newton, eu fazia algumas questões ou outra para não perder não perder na minha cabeça, sabe? Quando eu sentia, tipo, eu tava lá estudando, era mais ou menos assim, eu tava lá estudando na escola normal, do nada eu pensava, nossa, meu Deus, pode ser que eu esteja esquecendo esse conteúdo, ia lá e estudava. Foi mais ou menos assim. E eu fazia bastante questão. Meu método de estudo principal era anotar o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo possível e fazer questões. Fazer muitas questões, fazer questão até dizer chega. E foi isso que eu fiz. No começo foi bem chato, porque eu não tinha aquela pegada de fazer questões difíceis, de matemática, por exemplo, que apesar de ser uma matéria que eu gostava muito na época, eu até que era bom, mas não bom o suficiente. Então eu treinei, fiz várias questões, na raça mesmo, via questão, voltava, olhava de novo, pedia ajuda, tentava fazer a questão por uma semana, mesmo já sabendo a resposta, para ver se eu finalmente conseguia fazer ela. Foi isso, foi na tentativa e erro. E eu também tava meio perdido no sentido que, tipo, tava dando muita atenção pro colégio, que se você tá fazendo vestibular, não faça isso. Não dê atenção pro seu colégio, dê atenção apenas pro seu vestibular. Acabei perdendo muito tempo vendo conteúdo de literatura, porque vou logo dar um adendo para vocês. A FUVEST não cobra literatura
no que você vê no colégio. A FUVEST, ela tem seus livros e a literatura que ela vai cobrar vai ser especificamente daqueles livros. Não vá nessa onda de querer estudar literatura, porque a FUVEST não cobra isso. Outra coisa que foi muito pé no sapato nessa época foi a questão do português, porque eu era bem ruimzinho de interpretação de texto, né? Estereótipo do estudante de engenharia de exatas, ser ruim em interpretação de texto. Uma coisa que eu treinei bastante, fiz muitas questões, muitas. No segundo ano até que fiz algumas questões da segunda fase, só que eu acabei desistindo, vou deixar isso pro terceiro ano do ensino médio. O que eu fazia para conciliar o colégio com a FUVEST? Toda vez que o colégio dava algum conteúdo, por exemplo, a parte de algas, em biologia, ou então a parte da história do Brasil, eu ia no cursinho online que eu estava fazendo, ia no banco de questões e filtrava lá o conteúdo que eu queria, que eu estava aprendendo no colégio, questões da FUVEST. E ia fazendo. Eu pegava o meu celular e ia fazendo a questão. Se você olhasse pra mim de longe, você ia achar que eu tava no TikTok, porque eu ficava... Realmente, parecia que eu tava jogando um joguinho, porque eu pegava o celular, ficava olhando e eu tava fazendo uma questão. Eu fazia isso em fila, eu fazia isso durante as aulas, eu fazia isso esperando o médico, ficava fazendo questões. Era uma obsessão muito grande que eu tinha em fazer questões e acertar o máximo possível, sabe? Por mais que eu não soubesse do conteúdo, eu meio que tentava achar uma lógica na questão em si para conseguir acertar a questão, sabe? Outra coisa que me ajudou bastante foi porque eu tava me interessando bastante por história, geografia, geopolítica. E apesar da parte legal, que eu gosto desses conteúdos mais de humanas, não ser muito cobrado na FUVEST, até que me ajudou muito nessa questão da lógica e tudo, porque eu tinha sacadas que poucas pessoas tinham. Então no segundo ano foi isso, eu só fazia muitas questões, muitas. Sem rotina, sem nada, eu ia mais na obsessão, na ânsia de querer acertar tudo. Não é uma coisa muito saudável, mas olha só, eu comecei o ano sabendo pouco de como fazer questões de matemática e tudo, e terminei sabendo bastante até, tava bem afiado. Foi isso, basicamente. Fiz muitas questões, revisava os tópicos anteriores e aqueles que eu via no colégio eu conciliava com a FUVEST. Isso deu bastante certo e graças a Deus eu tive a oportunidade de ir para São Paulo fazer a prova só como treineiro, até que eu passei. Eu tirei 68 de 90 na primeira fase, uma nota boa. E antes que você me pergunte, você fez bastante simulado no segundo ano? Não, a resposta é não. Fiz pouquíssimos. Eu fiz poucos simulados, só que eu fiz um total de 1.500 questões da FUVEST. E você me pergunta, tá, mas você estudava as matérias certinho? Cara, como você deu pra perceber aqui, pelo andamento do vídeo, o que eu mais fazia era a questão de matemática, física e química, somente de matemática. Porque, apesar de serem as matérias que eu gostava, são matérias que, se você quiser, você pode complicar muito. E por isso que eu treinava bastante elas. E sobre literatura, o que eu fazia? Pegava livros antigos, pegava o livro da FUVEST e alguns eu li. Na verdade, eu só li Quincas Borba, eu li Nós Matamos o Cão Tinhoso e eu li Maria de Liceu, que foram os que caíram. Mas, sinceramente, o que eu fiz no terceiro ano para livro, que eu vou chegar ainda lá? Eu só peguei resumo da internet, é isso. Eu não li os livros, eu sou horrível para ler livro. E eu sabia que eu não ia conseguir ler 8 livros na FUVEST até o final do ano. E para redação, o que você fez? Então, como meu colégio era muito focado em Enem, ele não era o melhor colégio do mundo que aprovava em Enem, medicina e tudo. Era um bom colégio, mas não era lá aqueles que tinha pegada de cursinho, até porque não era a proposta dele em si. Mas redação, eu basicamente fazia os temas da FUVEST, entregava para o meu professor de redação, minha professora, e pedia para eles corrigirem com os critérios da FUVEST. E é bastante certo isso, só que eu fiz poucas redações no segundo ano do ensino médio. Outra coisa, eu pegava
bastante repertório de história, que como eu já estava estudando história, era uma fonte de repertório infinita. Então eu usava bastante isso a meu favor. Quando chegou no terceiro ano, aí as coisas complicaram um pouco. Por quê? Porque a carga horária do colégio estava imensa. E eu tinha uma frase muito definida na minha cabeça que era: não deixe o colégio atrapalhar seus estudos, cara. Não deixe. Não deixe. Eu só fazia questão da FUVEST o dia inteiro nessa época. O dia inteiro. Eu não... Quando eu ia para as aulas, eu geralmente estava fazendo alguma questão da FUVEST e eu fazia o que pouca pessoa faz. Eu pegava as questões dissertativas da segunda fase de português e fazia durante as aulas, como se fosse um passatempo, um joguinho. Por mais que eu não soubesse o que o livro estava dizendo, o que o livro estava dizendo não, o que estava no livro que eu tinha que ler, eu tentava fazer por lógica as questões. Eu era bastante teimoso nesse sentido. Terceiro ano, cara, eu pensei que eu não ia chegar vivo no final dele, porque era muita coisa. O que eu tive a ideia? Vou faltar bastante aula. Faltei muitas aulas. Mas fiquei em casa estudando. Claro, às vezes vagabundava um pouco, ficava o dia inteiro jogando. Mas no terceiro ano até que tive uma preparação melhor, porque a cada 15 dias eu fazia um simulado da FUVEST. E fazia simulado da segunda fase também. O que me deu muita bagagem para questões. A FUVEST é uma prova que você tem que treinar a prova em específico, não estudar conteúdo. Não é que nem o Enem. Você tem que estar acostumado com os modelos de questões da FUVEST, sabe? É uma matemática um pouco mais chata na segunda fase. Na primeira fase é um nível mediano para fácil. Em geografia, eu até ia esquecendo de falar isso, tem um adendo. A FUVEST, ela cobra bastante geografia regional de São Paulo. E eu sou de Recife e eu pensei, tá, como é que eu vou saber dessas coisas? Cara, eu vi um videozinho no YouTube sobre isso, sobre geografia de São Paulo, e até que consegui fazer algumas questões, sabe? Só que eu não coloquei isso como, ai meu Deus, eu tenho que saber. Não, deixava lá, sabe? Porque seriam no máximo 2, 3 questões, sabe? Só que aí você pergunta, tá, você fazia muitas questões, como é que você fazia simulados? Porque assim, eu fiz um total de 25 anos de prova da FUVEST. Então, acabou que chegava na hora de fazer um simulado e eu já sabia a resposta da questão decorada. De tanto que eu já vi aquela questão, revi, refiz. E aí, o que eu fiz? Eu não sei se dá pra fazer isso hoje em dia, mas eu fui no Mercado Livre e procurei por simulados da FUVEST, do poliedro, do ângulo, do objetivo, e achei um cara que vendia. Eu basicamente pirateei os simulados para fazer em casa. E até que ia bem nesse simulado, sabe? O poliedro era bem parecido com a FUVEST, uma pegada mais interdisciplinar e tudo, de usar a lógica, pouca interpretação. Já os do ângulo eram bem mais difíceis, bem mais difíceis. Eu não quero ressaltar que eu paguei um curso online, nessa época, outro que eu não vou citar o nome, que ele tinha um programa de mentoria, então me ajudou bastante. Programa de redação e tal, eu estava fazendo bem mais redações do que antes. E eu me estressei bastante, porque terceiro ano eu só queria fazer aquele meu método de conciliar estudo do colégio com o da FUVEST, adiantar alguns conteúdos, revisar outros. Só que os professores estavam dificultando bastante as provas, o que me irritou muito, porque eu teria que dividir a atenção, que é uma coisa que eu não gosto de fazer. Até fiquei em recuperação em química, o que ligou um triplex absurdo na minha cabeça. Porque eu pensei, cara, se eu ficar em recuperação em química eu não passo na FUVEST, mas eu estava enganado, ainda bem. Bom, na metade do terceiro ano, eu sentia que eu estava muito bem. Tava indo bem nos simulados, tinha tirado 75 de 91, eu tava indo muito bem. Cheguei na prova da FUVEST e a prova do ano passado
ela facilitou bastante matemática. O que isso significa? Como a matemática está fácil, você vai perder menos tempo na questão de matemática, porque são questões que vão te cobrar mais tempo, de cálculo e tudo. E o resto da prova ficou até mais fácil. Já tinha treinado bastante preparação de texto, tinha uma noção de biologia, geografia, geopolítica, os livros que eu tinha lido. E eu fiquei muito feliz, porque eu tirei 75 de 90, mas não foi por isso que eu descansei para a segunda fase. Continuei treinando, só que aí aconteceu vários problemas na minha vida. Muitos. Não financeiro e tudo, mas problemas internos, psicológicos, que eu não vou adentrar muito. E eu pensei que, cara, eu tava muito mal e tinha que fazer a segunda fase da FUVEST. Então o que eu fiz? Eu passava o dia inteiro me distraindo ou fazendo questões da segunda fase. Fazia poucas até, porque grande parte dela eu já tinha, resolvido anteriormente, tudo. E tem um hábito também de, mesmo que a questão seja fácil de escrever, façam ela mesmo assim. Pensem que todas as questões são difíceis. Cara, cheguei na segunda fase, o tema da redação era um tema que eu pensei assim, tá, se esse tema cair, eu vou saber o que escrever. Só que eu não soube na hora. Minha redação ficou bem mediana, bem abaixo do nível que eu tava fazendo anteriormente, sabe? Só que a prova de português foi muito boa, porque algumas questões que estavam na prova, por incrível que pareça, tinha uma questão idêntica a ela, um simulado do poliedro da segunda fase de português. E aí eu pensei, cara, ganhei. Foi muita sorte que eu tive. Pra você que não sabe, a FUVEST, ela funciona da seguinte forma. Primeira fase, 90 questões, todas as disciplinas que você vê no colégio, com exceção de filosofia, sociologia, educação física e arte. Cai muito pouco. Cai muito pouco. E a segunda fase é dividida em 2 dias. Tem um dia que é português e redação e literatura, e outro dia que são as disciplinas específicas do seu curso. No meu caso foi matemática, química e física. E são 3 alternativas para cada, A, B e C. São 12 questões no total, sendo 4 de matemática, 4 de física e 4 de química. A segunda fase é completamente dissertativa e no primeiro dia são itens A e B para você escrever em cada um, ou seja, no total são 24, são 20, porque são 10 questões na primeira fase, no primeiro dia, e no segundo dia da segunda fase são no total 36, porque são 3 itens, sendo o item C sempre o mais difícil, foi mal, e os itens A, B, até fáceis, dependendo do seu nível. Então são 36 no total. E, na moral, uma coisa aqui, a galera diz que a FUVEST, ela considera ponto do que você faz. É mentira. Eu fiz uma conta em casa mesmo, eu pensei, tá, se a FUVEST não considerar nada, nenhum cálculo, nada, uma vírgula que eu errei, eu tiro isso. Se a FUVEST considerar, eu vou tirar essa nota. Resultado, a FUVEST não considerou nada que eu fiz. Só que no final, a segunda fase eu até que fiz bem. Eu consegui ficar com a média de 700 no final de tudo no geral. E consegui passar no meu curso logo na primeira chamada. E quando eu passei, cara, foi uma felicidade absurda. Então eu acabei fazendo esse vídeo para isso. Para vocês que, assim como eu, não tem uma rotina tão boa, tem um estudo meio bagunçado, cara, vá por mim. Veja se você está conseguindo fazer as questões, porque o que importa são as questões. Veja se você conseguiu pegar o ritmo, a pegada das questões, a essência do vestibular. De tanto você fazer, uma hora você vai, cara, ficar expert naquilo, sabe? Obviamente eu não tô mais, porque, enfim, fiz esse vestibular ano passado. Hoje em dia eu tô preocupado com a faculdade, mas eu tô aqui passando a visão pra vocês. Quis mais falar na real o que eu fiz mesmo, sabe? Tive muitos erros e muitos acertos na FUVEST. Mas eu sei que no final foi uma vitória
bem sofrida que eu tive e bem merecida por esses 2 anos de estudo. E eu acho que isso tudo valeu a pena. Eu tô gostando muito da faculdade, é bem gratificante estudar na USP. E tô gostando bastante do meu curso. Então é isso. Você consegue, cara. Olha meu caso. Eu comecei como um completo Zé Ninguém. Sabe? Vendo meus amigos indo pra Olimpíadas e tudo. Eu era nada. Eu não estudava direito, era burro. E consegui só treinando, só indo na raça, só fazendo a mesma coisa várias e várias vezes, sabe? Um treino bem puxado. Eu nem chamava de estudo, eu chamava de treino. Eu tô treinando aqui questões, sabe? E aí você pensa, tá? Você colocava bastante pressão em você mesmo, João. Na hora da prova, cara, eu só pensava, eu preciso ficar calmo agora. Eu preciso, senão eu vou me ferrar. E foi isso. Eu desliguei minha ansiedade na raça. Eu não sei como, mas eu consegui desligar minha ansiedade. Só pela força de vontade mesmo, sabe? E... cara, não fica nervoso se você não conseguiu fazer todas as questões da segunda fase. Tipo, eu tava na segunda fase quando eu fiz mesmo, no terceiro ano, meu vestibular definitivo. Mano, eu tava terminando de escrever uma alternativa de uma questão lá, uma questão bem difícil até. Assim que eu terminei de escrever, a mulher gritou, todo mundo largue o lápis, acabou o tempo de prova, se a gente pegar você escrevendo, você desqualificado. Cara, foi na hora, eu não consegui fazer tudo, e mesmo assim eu fui bem, sabe? E o espero que eu mais queria. A minha mentalidade no final era a seguinte, cara, se eu não passar esse ano, eu vou tentar o próximo, eu não vou entrar numa universidade federal, que também é uma opção boa, mas era meu sonho ir pra USP, sabe? Eu sabia que eu não ia ser feliz estudando em qualquer outra universidade do Brasil sem ser a USP. Era o que eu queria no final de tudo, era vir pra USP. Então é isso, só treine. Cara, não precisa fazer o que eu fiz ao pé da letra. Se você encaixa bem com a rotina, anotando, faça, contanto que você consiga ir bem nos simulados e tudo. E se você for mal, não faça que nem eu, que achei que estava tudo acabado. Claro, achei que estava tudo acabado, mas continuei tentando. Mas não faça isso, não fique pensando isso, porque isso vai ferrar muito com a sua cabeça. Sabe, é um sofrimento desnecessário. Então é isso. Se você está se preparando para a FUVEST, tem algum amigo que tá se preparando também, compartilha com ele e deixa o like se esse vídeo te ajudou, se ele te agregou em alguma coisa, sabe? Quando eu tava preparando, eu não via quase nenhum vídeo sobre FUVEST. Claro, tinha alguns, mas não tantos quanto o Enem, sabe? E eu tô aqui porque eu quero mudar isso, eu quero desmitificar essa prova. Uma prova que não divulga os resultados finais dos finais, sabe? Ela só divulga os da primeira fase. Ela não dá, por exemplo, a nota de corte final do curso. Você tem que pegar isso por fora. Você depende de, sei lá, algum cursinho pedir para os seus alunos divulgarem a nota, sabe? E eu tô aqui porque eu quero ajudar quem quer fazer a FUVEST, mas assim como eu tava muito perdido. Para quem é de São Paulo é até mais fácil, porque vocês têm um foco maior para a FUVEST. Vocês estudam essa prova. Os cursinhos daqui são especializados na FUVEST, alguns. Agora em Recife não tinha nenhum, eu tive que pegar tudo online, foi um inferno. Mas é isso, pessoal. Terminar o vídeo por aqui e tchau. Valeu.